Preparei um material especial para a gente falar dessa chegada do James Rodrigues ao time do São Paulo. No final de semana, o colombiano desembarcando por aqui, e a gente fez um raio-x aí da carreira do James e do que o torcedor são paulino pode esperar do jogador colombiano que chega ao tricolor paulista. A grande contratação da janela de transferências é do São Paulo. James Rodrigues, estrela sul-americana. O jogador é um expoente do futebol colombiano que voltou a ter um certo destaque nos últimos anos. Aos 32 anos, James volta ao futebol da América do Sul, onde surgiu em 2008 no Banfield da Argentina. Na mesma época, o jogador foi oferecido ao Palmeiras, que acabou levando em conta questões físicas e dispensou os serviços do atleta. E foi na Copa do Mundo do Brasil em 2014 que James Rodrigues se mostrou para o mundo. Na época, o colombiano estava no Mônaco, depois de chegar do Porto. Mas a artilharia do torneio e o gol marcado no Maracanã, que rendeu o prêmio Puskás para James, despertaram o interesse do todo-poderoso Real Madrid. Alvaro Pereira, hit by James! Oh, what a goal! One of the greats! My word, this boy's a star! 4 games, 4 goals at World Cup 2014, and that is one that must be up in lights. Brilliant, just brilliant. No Real foram 3 temporadas vestindo a pesada camisa 10. 111 jogos com 36 gols marcados, 37 assistências, 2 Ligas dos Campeões, 2 La Ligas, 1 Supercopa da Espanha e 2 Mundiais. A partir daí, a carreira de James não foi pelo caminho esperado. Apesar de 2 temporadas no Bayern de Munique, com conquista de 2 campeonatos nacionais, Rodrigues nunca foi o protagonista que se esperava. Voltou ao Real, onde não conseguiu mais desenvolver seu futebol. Passou pelo Everton da Inglaterra, onde realizou apenas 26 partidas com 26 gols marcados, e foi parar no Catar, onde realizou apenas 16 jogos em quase 2 anos. Voltou para a Europa na última temporada, mas longe dos holofotes das grandes equipes, no Olympiacos da Grécia, onde jogou apenas 23 jogos, marcando 5 gols e dando 6 assistências. Aos 32 anos, James poderia estar vivendo o ápice da carreira, mas chega ao futebol brasileiro com um grande cartaz e pouco futebol nos últimos anos. Há 5 temporadas, Rodrigues fica abaixo de 30 jogos disputados. Quando está em campo, é garantia de grandes jogadas e belos gols. Mira el desmarque, Cristiano Ronaldo metió la cabeza a Trujillo, le llega también. Bueno. ¡Golazo! ¡Golazo! De James Rodríguez. James no marca goles. James marca golazos. La enganchó, y de qué manera, con su zurda prodigiosa en la frontal. El trayazo extrememundo. Mas questões físicas têm atrapalhado a vida da estrela colombiana. Com previsão de chegada já neste final de semana, James pode assinar com o tricolor por 2 anos e meio, até o final de 2025. Pelos lados do clube, os dirigentes garantem que nenhuma loucura financeira está sendo feita e que James se enquadra no atual teto salarial do elenco. O jogador receberá um generoso valor de luvas pelo acerto, mas o pagamento será diluído ao longo do contrato. O São Paulo tenta, com uma grande contratação, retomar sua grandeza que atraiu James Rodrigues e inflamou o torcedor, e ao mesmo tempo esquecer frustrações recentes de jogadores que chegaram com status, não vingaram e aumentaram o rombo nos cofres do clube, como Daniel Alves, Juan Fran, Lucas Prato, Pablo e Nicão.
Donos da Bola. Na Rádio Bandeirantes. James Rodrigues, toda a Colômbia a ver, James Rodrigues, e ele sempre a correr, James Rodrigues, as redes a tremer, James Rodrigues, chegou e triunfou, James Rodrigues. Vamos lá, passa todas as informações, matéria maravilhosa do Paulo do Vale e todo mundo esperançoso, né? Eu já falei isso e vou repetir aqui. Pelas contusões, pelos últimos 5 anos, eu não contrataria. Eu não. Nem pro Corinthians, nem pro Guarani. Mas, pro futebol brasileiro ele vai jogar muito. Se ele se condicionar, né, Paulo? Exatamente. O Rames não joga desde abril. Eu trouxe até esse dado na reportagem. Ele, há 5 temporadas, não consegue realizar mais de 30 jogos. Então sempre fica abaixo dessa média desde os tempos de Bayern de Munique, né? No próprio Everton também, no Real Madrid quando retornou, no futebol do Catar, no Olympiacos. Então, se a gente pegar o futebol brasileiro, que tem mais de 70 jogos por temporada, se imaginar que o Rames continue com essa média abaixo dos 30 jogos, ele não vai realizar nem metade das partidas do futebol brasileiro e, obviamente, vai se passar como uma decepção. Algo inegável é que toda vez que o Rames está em campo, ele consegue fazer algo de diferente. É um cara que sabe chutar, marca sempre bonitos gols, né? No próprio Real Madrid também, onde ele foi camisa 10, ele tem números interessantes no início da passagem dele. E essa questão financeira, né? O São Paulo contrata o jogador sem precisar pagar a nenhum clube, faz um acerto diretamente com o staff do atleta, vai pagar aí, né, um valor generoso em luvas. O salário, pelo que a gente andou conversando, está adequado hoje à realidade do elenco do tricolor paulista. E a expectativa é que domingo o Rames seja apresentado para a torcida no Morumbi antes do jogo contra o Bahia. E aí já fica à disposição de Dorival Júnior, que pode preparar não só pro jogo contra o Corinthians da Copa do Brasil, mas também para a sequência da Sul-Americana. Gustavo Soler, o que você acha? Eu tô nessa situação de muita calma nessa hora com o James Rodrigues, porque o cartaz é muito bom, mas será que o filme também vai ser bom? Porque é um jogador que, quando eu falo o nome dele, a gente lembra do golaço que ele fez contra o Uruguai na Copa 2014, gol de falta contra o Barcelona, quando estava no Bayern de Munique, lembra de alguns jogos pontuais do James Rodrigues, mas há muito tempo a gente não vê o James Rodrigues jogando essa bola toda, né? Então, é um jogador que gostei muito quando ele surgiu, falei, rapaz, como joga bola, esse colombiano, canhotinho, mas hoje tem um pé atrás porque aos 32 anos de idade foi para mercados alternativos, não conseguiu fazer muita coisa, deu uma sumida e agora ressurge num gigante do futebol brasileiro que, como o Paulo do Vale destacou na reportagem, já tem alguns traumas recentes com jogadores que apresentavam um bom cartaz, né? Pelo menos ali um histórico em clubes importantes do futebol europeu. Então, mas calma se nessa ele hora. Jogar... Exatamente, Rapaz, só que aí vai depender... Bola parada, escanteio, metida pro Caleri, metida pro Luciano. E aí se depende ele jogar, meu irmão... exclusivamente dele. Exatamente. Depende único e exclusivamente dele. E o São Paulo é bom nisso, viu? O São Paulo é muito bom nisso, de resgatar. O São Paulo tem uma áurea legal com isso aí. Mas quando a gente lembra de alguns caras que o São Paulo resgatou, pelo menos num curto período, durou muito pouco. Kaká, quando voltou, jogou 6 meses, pá, depois sumiu. Pato, chegou, pá, não sei o que, depois sumiu. E aí voltou, jogou... Nossa Isa. Feliz verdade. Por ela, velho. Tá voando na Copa do Mundo. Tô feliz pela Isa. E aí, então, acho que o São Paulo tem que se concentrar em ter esse jogador 100% à disposição e cobrar dele para que ele fique o mais rápido possível pronto para jogar. E que o Rames não entenda que ele tá vindo pro Brasil para passar férias. Ele tá vindo para um cenário que o futebol é disputado, é competitivo, tem muita cobrança, diferentemente do que ele estava acostumado no Catar, quando foi pro Al Rayyan, e recentemente agora no Olympiacos. É claro, na Grécia os caras são malucos por futebol, mas o nível técnico é muito baixo.
Pedro Ramiro. E até em cima do que o Soler disse, ô craque, você jogou no São Paulo, sabe a pressão da torcida por lá. Quando o estádio tá lotado, você não vai bem, rapaz, é difícil de segurar. Agora, ainda falando sobre o Rames Rodrigues, o Soler lembrou de alguns casos de jogadores que foram recuperados até pelo São Paulo, que aliás, enfrentaram dificuldade para ser recuperados. Tem um monte desses, inúmeros casos. Eu sou um. Mas eu digo aqui mais recente, craque, por exemplo... Não, que você quis... Tô falando de todos, eu sou um. Da minha época eu sou um, eu devo muito ao São Paulo. Mas você sai de São Paulo depois e voa, né? Mas não é a recuperação só da minha contusão ou jogar no São Paulo como eu joguei. O São Paulo me deu alguma coisa que o Guarani não deu. Os clubes que eu passei não deram. O São Paulo me deu uma visão, tipo, de ser mais profissional, pensar mais. O São Paulo sempre foi muito forte nisso. E continua. Perdeu um pouco a essência. Precisa voltar. É que eu acho que tem uma diferença, craque, até com relação a você e ao Rames Rodrigues, por exemplo. Não tô falando de qualidade, não tô falando disso. Não, nem fiz comparação com ele. Não, mas eu tô dizendo de idade. A época que você tava novo no São Paulo, era jovem. Você tinha coisa, ainda lenha pra queimar. O Rames Rodrigues é um cara que tá com 30 anos, já tá mais próximo do fim da carreira do que do início dela. Então, é um jogador que tem que ficar ligado, porque essa pressão é muito grande. Aí o torcedor de São Paulo tá empolgado. Tem motivo pra estar empolgado, mas aí eu faço também a mesma comparação que você fez, craque, com relação ao Rafinha. Qual foi o último lance que a gente lembra do Rames Rodrigues nas equipes que ele passou, que você fala, putz, isso aqui, ele foi bem, o Rames Rodrigues fez uma jogadaça, é muito difícil lembrar. É um cara que vai ter muito a mostrar. Se você pegar até umas últimas referências de quem vem da Europa, você pode falar, o Suárez veio bem, tem alguns atletas que também vieram bem, só que pega no Corinthians, o William, cara que tinha tudo pra entregar, acabou não entregando. Douglas Costa, no Grêmio, tinha tudo pra dar certo, acabou não dando certo. Então, tem a mesma postura que o Gustavo Soler. Muita calma nessa hora, cara. Aline! Craque, eu acho que depende muito. Como a gente tava falando aqui nos bastidores, eu acho que vai depender do Rames. Nem tudo no bastidor a gente pode falar. Não, mas o que eu vou falar... Você quer falar tudo? Não, tudo não. Vou falar o que pode só. Eu acho que se aí ele se Paulo esforçar... do Vale tá morto, né, Aline? Não, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Alguém vai preso. Alguém vai. Mas eu acredito que se ele se esforçar, ele vira assim no São Paulo, craque. Primeiro porque ele tava num futebol que podemos dizer não tem aquela pressão da imprensa igual tem aqui, e o jogador também estava muito acomodado, né? Então acredito que se ele se esforçar e linkar aí com o time dá pra virar. E também a gente tem casos de jogadores desacreditados que funcionaram aqui no Brasil, né? No Corinthians, por exemplo, o Fenômeno, quando ele veio, tava num péssimo condicionamento físico. O Flamengo não quis contratar ele, ficou 4 meses lá. Verdade. Os caras não acreditaram nele. Então... O Hulk também, meio que pro fim de carreira. Mas o Hulk e o Ronaldo é muito melhor, né? Que os dois, né? Exatamente. Então eu acredito que se tem um futebol que pode trazer o Rames de volta é o futebol brasileiro. Eu acho que o São Paulo é um bom time para o jogador também acontecer de novo. São Paulo e Bahia? São Paulo e Bahia, 11 da manhã, provavelmente com a apresentação do Rames pra torcida, né? O jogo mais cedo aí, o torcedor também aproveita esse horário, porque tem o Domingão livre pela frente. Que horas que vai ser? 11 horas. Ixi, Maria. 11 horas da matina. Cedinho. Dizer que lute pra sair de casa, craque. Você é louco. Pelo amor de Deus. Mais alguma coisa de São Paulo? Agora, tem maior coisa de São Paulo? Não, é isso, né? Então, o break pra quem nos acompanha. Só um minuto. Há alguma coisa do Caleri em relação à contusão? Todo dia o Caleri, desde a contusão, tá realizando tratamento no Refis, sendo acompanhado diariamente. A expectativa é que pelo menos pro dia 16 ele esteja plenamente recuperado. Vambora.